O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Quando eu vejo a palavra de Deus revelando a causa da destruição do povo, porque lhe faltou conhecimento, eu vejo a importância do conhecimento para a vida com Deus. É o mais importante, o que devemos priorizar na nossa vida para manter a comunhão com Deus, é o conhecimento dele. Quando eu abro a palavra de Deus, a revelação de Deus, no profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, e observo ali o que está revelado, Deus, usando o profeta, para mostrar a situação do povo. Deus vai dizer pelo profeta Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. Não só faltou, e também teve o desprezo. Porque tem gente que tem o conhecimento, mas despreza o conhecimento. E tem gente que está em ambiente que falta o conhecimento. Enquanto você não se dedicar e não buscar o conhecimento de Deus, nunca vai ter vida com Deus. Eu observo que o princípio da vida com Deus é o conhecimento. Mas o conhecimento naquilo que ele revela para o homem ter essa vida com ele. É o próprio Deus que nos dá o conhecimento do meio, do caminho, para que sigamos tendo vida com ele. É Deus que mostra. E quem despreza esse caminho, essa orientação, nunca vai chegar a Deus. Porque o único meio do homem chegar a Deus é pelo próprio Deus mostrando o caminho. Esse caminho que ele mostra é pela sua palavra, onde ele nos dá o conhecimento da salvação, da vida com ele, da direção para ele. A humanidade sabe que tem uma necessidade de Deus. A humanidade sabe que precisa da segurança, da proteção, do socorro de Deus. A humanidade tem esse vazio. Existencial dentro da sua alma, no seu interior. Há uma sede do ser humano de Deus. Há uma fome de Deus. É por isso que o mundo, a humanidade, vive aprisionada na religião. Eu sempre digo, a maior cadeia que Satanás criou para manter o povo perdido, separado de Deus, é a religião. Porque a religião traz uma mentira como se fosse verdade. A religião oferece ao homem uma forma de chegar a Deus pelo próprio homem, fazendo o homem acreditar, fazendo o homem entender que ele vai estar em Deus, saciado da sua necessidade de Deus, pela religião, aonde ele vai estar escravizado, subjugado, aprisionado, impedido de chegar a Deus. Porque o homem, por ter a necessidade de Deus,
Isso está no interior do homem, a sede de Deus. Ele pode ser ateu, ele pode ser incrédulo, ele pode ser de qualquer religião. Todos têm uma necessidade de Deus na alma. Há um vazio, a esperança, a proteção, a certeza, a paz interior. Isso tudo isso que o homem procura saciar na religião, ele só pode encontrar em Cristo. É o conhecimento de Deus por onde nós vamos ter a sede saciada, matar a fome da alma, porque o pão que alimenta a alma, a água que sacia a sede da alma, o que completa o vazio de Deus que nós temos no nosso interior é Cristo. Não é uma religião, não é uma vida religiosa, não é uma prática, não é objetos, não é ritual, não é vida escrava dentro de religião, para o homem achar que encontrou a Deus, se ligou com Deus, está no caminho de Deus. O homem continua seco, perdido, vazio, separado de Deus. Porque a religião não é o meio de religar o homem com Deus. A religião não é o caminho que leva o homem a Deus. A religião não é o porto seguro da alma do homem, onde o homem vai estar em segurança com Deus. Tudo isso é Jesus. Mas o homem só pode encontrar esse caminho que leva ele a encontrar o lugar onde ele vai estar guardado em Deus pelo conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. O diabo, ele manipulou a humanidade, o ser humano, cegando o entendimento do ser humano, tirando a inteligência e privando o homem de pensar, de usar o raciocínio, aonde o diabo leva as pessoas a buscar socorro em coisas inanimadas, na natureza, na criatura, em objetos, em rituais, aonde o socorro do ser humano vem direto de Deus, vem do Senhor, não está através dessas coisas. Então a religião é a mentira que Satanás colocou para prender o homem, fazendo o homem pensar que ele está em Deus, fazendo o homem pensar que ele está protegido, fazendo o homem pensar que ele está guardado. E com isso o homem se entrega a uma vida religiosa, onde ele consagra o seu viver, onde ele se escraviza, onde ele centraliza a sua vida e o seu viver, porque ele tem a sensação de que está em Deus, de que está protegido por Deus, dentro da religião, com os seus meios que coloca para o povo achar que está guardado, protegido, reconciliado com Deus, através de objetos, de rituais, de penitências, de sacrifícios, de formalidade, de cumprir regras, metas, normas. Isso dá uma sensação na mente do ser humano de que ele está realizado com Deus. É uma sensação que é mentira, onde o diabo manipula, escraviza mentalmente as pessoas dentro da religião, onde as pessoas passam a viver determinadas regras, normas, meios, princípios e valores que levam essas pessoas a cada dia mais
se afastar de Deus, a receber reprovação de Deus, praticar o anátema, o abominável que Deus aborrece. Onde as pessoas dentro da religião desprezam, ignoram, pisam e rejeitam os princípios de Deus, que Deus colocou para o homem conhecer para chegar a Ele. E por falta desse conhecimento, os homens seguem princípios de religião, conceitos de homens, pensando que é o de Deus. E quando a pessoa consagra a sua vida, devota ao seu viver, dentro da religião, para viver todos os valores e princípios que a religião estabelece, essa pessoa despreza o de Deus, porque é contrário à direção. Os princípios de Deus reprova e condena os princípios colocados, estabelecidos nas religiões, que são preceitos dos homens, que desprezam o de Deus, subjugam os de Deus pelo do homem. O diabo ele tem uma tática, ele mistura para enganar as pessoas. O diabo pega a verdade de Deus, transforma em mentira e leva a humanidade a ter a verdade de Deus como mentira e a mentira do diabo como verdade. É o que o povo vive na religião. Por isso que Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque desprezaram o conhecimento. O conhecimento liberta. Isso em todas as áreas. Você precisa conhecer. Exemplo, se você não conhece nada de mecânica de carro, se tu leva o teu carro para um mecânico enganador, ele vai te enganar. Ele vai te prender na mentira dele, onde ele vai fazer de você negócio. Ele vai dar um diagnóstico no teu carro totalmente contrário à realidade. Mas como você não conhece nada de carro, você vai aceitar como verdade e vai ser preso na mentira dele, onde ele vai lucrar em você e trazer prejuízo para você lá na frente. Porque você vai pensar que o problema que ele falou era a verdade, que ele resolveu. E ele não resolveu. Ele enganou você. E por que você foi enganado? Porque você não conhece do assunto, não conhece a verdade. Então o mecânico, ele disse uma coisa, e como você não conhece, você acreditou e seguiu. Eu dei esse exemplo do mecânico dentro da vida secular. Mas na área espiritual é a mesma coisa que o diabo faz. O enganador, ele engana a humanidade em relação a Deus. A humanidade está com um problema em relação a Deus. E o diabo coloca soluções, coloca caminhos, coloca meios mentirosos para fazer as pessoas acreditarem que vão ter os seus problemas resolvidos. E seguem esses caminhos. Seguem essas direções que o diabo coloca, o mentiroso. E com isso, o povo acha que está tendo solução. O povo acha que vai encontrar e ter a vida com Deus. Mas grande vai ser o prejuízo e as consequências da direção que o povo toma na mentira do diabo, por não dar ouvido à verdade de Deus. Porque se Deus não tivesse trazido a sua verdade para
iluminar, esclarecer o homem da mentira, o homem era inocente. O homem não era culpado. Mas é aí que entra a questão, onde a palavra de Deus diz que cada um de nós daremos conta de nós mesmos a Deus, porque somos responsáveis pelo fato de Deus nos mostrar o caminho da vida e o da morte, o da bênção e o da maldição, a verdade e a mentira. Somos responsáveis pelas escolhas que tomamos, pela verdade ou pela mentira, pela morte ou pela vida, pela bênção ou pela maldição. Isso é responsabilidade, é atitude nossa que Deus nos dá a liberdade de tomar essa decisão. Mas Ele nos adverte, nos orienta, nos instrui, nos ensina o caminho, a direção que nós devemos tomar para não seguir o errado. E se a gente não der ouvido a Deus, nós vamos escolher sempre o caminho errado. Porque nós somos, com o entendimento corrompido, escravos do pecado, aprisionados por Satanás, que domina os desejos, a direção do homem. E Jesus veio para isso, para nos dar a oportunidade de sair das garras de Satanás, de sair da maldição, de sair da escravidão. Mas Ele não veio tirar eu e você das trevas, do poder de Satanás, à força, sem você querer. Você tem que querer. É por isso que Ele mostra, que Ele orienta, que Ele adverte. Deus não vai tomar nenhum ser humano por inocente. Todos nós estamos sendo advertidos pela verdade. A mentira está sendo mostrada para nós, as consequências, mas a verdade também é mostrada para nós. Então Deus vai aplicar o juízo no homem pela obra, pela responsabilidade, pela escolha e a decisão que o homem tomou. Ele teve uma orientação e advertência, mas ele escolheu errado. Deus, Ele não manda ninguém, não puxa ninguém, não força ninguém a entrar no caminho da vida a pulso. Eu acho interessante. Olha o que está escrito lá, revelado para nós, na palavra de Deus. Salmos 25, versículo 12, versículo 8 e o versículo 12. A palavra de Deus nos revela a seguinte verdade: Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus, ele ensina, Deus, ele mostra, Deus, ele chama. Ele não puxa ninguém a força, ele não traz ninguém a pulso, ele não determina o destino de ninguém. O destino eterno do homem é determinado pela escolha do homem. E Deus mostra ao homem o caminho que ele deve escolher para receber o destino de vida eterna, de salvação. É o homem que escolhe. Não é Deus que escolhe você e determinou você para ser salvo. Mas se você não seguir, não ouvir, fé em Deus é isso. Ouvir e crer na palavra, na direção dele e seguir nela.
Essa é a fé que Deus quer. É que você ouça a palavra e siga a direção da palavra dele. Essa é a fé por onde alcançamos o dom gratuito de Deus. Mas se o homem não escolher e não tomar uma atitude, uma ação de seguir a direção de Deus, só lhe resta condenação. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não. Bom dia. Não tem outra coisa, só resta isso. Então, é importante levar isso para as pessoas. Porque Deus ele quer que todo mundo tenha um conhecimento. Qual? Tem ninguém lá não, ainda não, Simão. Tem não. Está em obra lá e não tem ninguém lá não, agora não. Então vocês estão entendendo isso? É preciso, gente, ter esse conhecimento. É preciso atentar, dar ouvido o que Deus fala. O juízo de Deus, o critério, o princípio do juízo. Não vai ser pela tua vida religiosa. Não vai ser pela tua forma de comer, de vestir, de beber. Não vai ser pelo teu padrão moral de santidade. Não vai ser pela caridade que tu faz, pela obra social. O princípio, o critério do juízo de Deus vai ser pela palavra que ele tem anunciado a nós. Foi o que Jesus disse. João 12:48. Se alguém não ouve a minha palavra e não crê em mim, eu não julgo. Eu não vim para julgar. Mas a palavra que eu tenho pregado, ela há de julgar a humanidade. O princípio é a palavra. E a palavra de Deus nos revela que a causa pela qual muitos vão continuar julgados e ser condenados é por não ter dado ouvido à verdade, por onde poderíamos se salvar. A verdade que nos leva o conhecimento da salvação. Você tem que ter esse conhecimento. E eu acho interessante que Paulo vai dizer, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Paulo vai dizer, irmãos, Paulo orientando a Timóteo, vai dizer, Timóteo, tu conhece as sagradas letras, tu tem o conhecimento das Escrituras que podem te levar à salvação. E essa salvação, Timóteo, não é por guardar sábado, não é por dar dízimo, não é por ser batizado, não é por estar dentro de religião evangélica, católica ou qualquer outra. Essa salvação, Timóteo, não é por ser um ativista de religião, de igreja. Não é por estar dentro de culto de manhã, de tarde e de noite. Não é por estar sendo praticante do legalismo da religião. Paulo vai dizer, Timóteo, a salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É isso que a gente conhece nas Escrituras. Essa é a direção. Esse é o caminho, Timóteo, que as Escrituras nos mostram para que sejamos salvos. É pela fé em Jesus Cristo. Isso está lá, dá uma olhadinha lá. Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, gente, o que nós precisamos é do conhecimento da verdade. Não é isso que as pessoas estão vivendo. As pessoas aderindo a uma religião, sendo produto e propriedade de religião.
consagrando sua vida e seu viver em práticas e obrigações religiosas, vivendo como se fosse para Deus em atividades religiosas, praticando como meio de salvação rituais, cerimoniais, práticas religiosas. O povo distraído, vivendo a atração, o entretenimento dentro dos ambientes religiosos. Tudo perdido do conhecimento de Deus. O que o povo vive dentro dos ambientes religiosos é movimento de cura, de poder, de milagre. Movimento de profecias, visões profetadas, sermões anátemas, que não levam o conhecimento de Cristo para o povo. Sermões, pregações, que só faz massagear o ego do povo. Só faz o povo ver Deus como um gênio da lâmpada mágica para dar e satisfazer o desejo do povo. Esse é o Deus que a religião apresenta ao povo. E para Deus realizar seu desejo, para Deus operar na sua vida, dentro da religião o povo é ensinado. Tem que fazer campanha, pagar promessa, fazer pacto, fazer voto, praticar ritual, estar em culto disso, culto daquilo, fazer sacrifício, fazer oferenda. É isso que o povo está aprendendo e vivendo dentro das religiões. Esse povo precisa do conhecimento da verdade. Porque quando conhecer a verdade e crer na verdade, vão ser libertos desta grande prisão, desta grande cadeia que Satanás prende milhares e milhões de pessoas no mundo, chamada religião. É um caminho maldito. A religião não é o caminho de Deus. Seu nome é? Está aqui na portaria o jovem Simoni. Tudo bem? Pode subir, viu? Então, gente, eu estou aqui no trabalho. Mas eu estou aqui levando para vocês essa orientação. É muito importante isso, irmãos. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus, irmãos. Não é essa vida escrava, alienada, fanática, alucinada, histérica, que o povo vive dentro das religiões, o paganismo, o misticismo, os movimentos onde as pessoas se embriagam na emoção, perdem a razão, vivem o desequilíbrio mental, sem conhecimento de Deus, mas vivem todo esse movimento vã em nome de Deus. Irmãos, nós precisamos ser conscientes, lúcidos, sóbrios, inteligentes, buscar o conhecimento, irmãos. Precisamos congregar, sim. Não é para estar vivendo essa formalidade religiosa dentro desses movimentos anátemas. Nós precisamos congregar para crescer no conhecimento de Deus, para buscar aprender mais do Senhor. Esse é o objetivo dos crentes, os cristãos em Cristo, congregar, estar reunidos, independente do lugar, não escravizado numa instituição religiosa, subjugado ao legalismo, à regra, à norma, à formalidade que os homens aplicam para o povo dentro das igrejas do sistema. Já está formado aquele padrão de princípios e morais como se fosse de Deus. Isso é maldito.
Você tem que estar formando, colocando sua vida nos padrões, nos princípios, na verdade de Deus, que Jesus trouxe para nós. Ele é a verdade. Congregar não para ficar bitolado, centralizado, vivendo restrito, dentro de uma bolha chamada igreja, subjugado, escravizado, com a mente encabrestada, alienada, cauterizada, dentro das regras, das normas, dos princípios dos homens, que faz as pessoas estar em maldição, viver em maldição, dentro do entendimento, dentro da doutrina que recebem, dentro da instrução que são orientados, instruídos, perdidos de Deus. Busquemos o conhecimento de Cristo, direto de Cristo, sem interferência, sem influência de religião, de pensamento do homem, de ideia do homem, de princípios de homem, de valores dos homens. Busquemos o conhecimento de Deus, direto de Cristo, que é a verdade. É isso que nós precisamos, meus amados irmãos. É o conhecimento da verdade. Não é de culto, de movimento religioso, de igreja, de centros religiosos, de atividade religiosa, de eventos religiosos.